eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Glória a Deus. Isso aqui é uma carta para a igreja, onde o apóstolo ouviu testemunho sobre ela. Ele ouviu o testemunho sobre ela, mandou essa carta, e ela tem que ser lida onde? Nas igrejas. Amém? Isso aqui é para a igreja. E ele começa, é claro que sempre tu vai ver na carta toda o Espírito Santo trabalhando para rechaçar as mentiras, o engano. Então ele dá um testemunho. Até o louvor que nós estávamos cantando, eu preciso te adorar, necessito antes que seja tão tarde, né? E pode ser. E aí o louvor diz como, né? Relata algumas coisas, fala, seguindo na congregação, adorando com os irmãos, visitando os hospitais. Mas nós temos que ampliar isso, amém? A visão espiritual vai além. Então, seguindo na congregação, Jesus falou, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, não está relacionado só em quarta e domingo. Onde tem 2 ou mais, está a congregação do Senhor ali. Amém? Não é parede. Senão para muitos líderes, se não faltar um culto, está salvo. E dá o dízimo. Acabou o problema. Já está salvo. É mentira. E visitando os hospitais. Tem gente que acredita que está salvo porque vai no hospital. Eu, com a visão espiritual, eu sei que onde eu estou tem paciente. Onde eu estou tem hospital, porque tem paciente. E tem aquele que cura verdadeiramente com a igreja. Então, visitando os hospitais, aí eu preciso te adorar. Aí quando adora assim, está adorando, como ele falou, verdadeiramente, em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Amém? Então tem que ampliar. Eu não falto um culto, isso não garante ninguém. Amém? Então, em nome de Jesus, a gente tem que, com entendimento espiritual, é porque somos casas espirituais. Então, o entendimento tem que ser espiritual, tem que ampliar, porque a gente enxerga o que ninguém mais enxerga, só quem está em Cristo. Tem que ser assim. Amém? E o apóstolo fala que tudo aqui é verdade, tudo aqui é com sinceridade na palavra, tudo aqui é perfeito. Então, o que ele fala que fazia mesmo, e com amor. Amém? Então, ele começa falando, graças damos a Deus. Amém? Nós não ouvimos isso sempre. Quantas vezes você, até essa semana, falou o quê? Por quê? Amém? Graças a Deus. Por quê? Então, ele também começa assim, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, como? Orando sempre por vós. Amém? Orando sempre por vós. Então, há uma ligação, amém? Orando sempre por vós. Isso aqui então é uma atitude, é um testemunho dele, o que ele faz? E nós temos que seguir esse exemplo. Orando sempre por vós, damos graças a Deus, orando sempre por vós. Viu que ele dá graças a Deus fazendo algo,
não recebendo, orando por mim, orando pela igreja. Amém? Isso aqui é exemplo que tem que seguir. Glória a Deus. Orando sempre por vós. Por quê? Porquanto ouvimos da vossa fé em Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Prestou atenção? O porquê? Por causa da fé deles em Jesus. Chama atenção. A fé em Jesus, ela é evidenciada. Em Jesus. Está de acordo com a palavra. Então, o que era manifestado era por causa da fé em Jesus. Então, eles estavam de acordo com o Evangelho. Amém? A fé em Jesus é que traz paz entre nós e Deus. A fé em Jesus é que eu fui perdoado. É devido à fé em Jesus que eu fui perdoado. É através da fé em Jesus que agora eu tenho um relacionamento com Deus. Então, a fé em Jesus faz toda a diferença. Então, o apóstolo, o que chama a atenção dele? Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. O que chama a atenção do apóstolo, e claro, está de acordo com Deus, é que era manifestada uma fé genuína em Jesus. A fé em Jesus, então, eles aceitaram verdadeiramente que eles eram perdidos e precisavam de um Salvador. A fé em Jesus, eles sabiam que, como ladrão, eu que era para estar lá, ele não. Eles reconheciam isso, isso chamou a atenção. Então, em nome de Jesus, isso é para nós. Com os olhos espirituais, eu me examino e conheço os irmãos e conheço os outros que dizem ser de Jesus. Eu consigo enxergar se a vida deles está fundamentada na fé em Jesus. Porque eu sei o que acontece por causa da fé em Jesus. O Espírito Santo está revelando também. Pela fé que eles lá abandonaram tudo. Eles se anularam por causa da fé em Jesus. Chamou a atenção. Jesus verdadeiramente se tornou Senhor e Salvador da vida deles. E era evidenciado. Eles não mais viviam sob o domínio de sua vontade, eles estavam de acordo com a vontade de Jesus. E isso foi evidenciado por causa da fé em Jesus. Prestou atenção? Eu, como líder, e todos os líderes, tem que ficar focado nisso. Se o irmão revela a fé verdadeira em Jesus, porque o que acontece com a fé em Jesus? Transformação, compromisso. Há um compromisso genuíno com esse Senhor. Amém? E isso eu me examino e eu estou com a fé em Jesus. Amém? Eu tenho que saber disso. Não era de boca, eles estavam sofrendo por causa de Jesus. Não era só de boca para fora, não era superficial, era genuína. Então, depois que a fé entrou, houve uma mudança na vida deles. Estava chamando atenção. Amém? E assim não é só eles, tem que ser com todos nós. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, glória a Deus. E do amor da fé em Jesus era manifestado. E do amor que tendes para com todos os santos. Viu? E do amor que tendes para com todos os santos. Então, em nome do Senhor Jesus, nós temos que amar todas as pessoas e tentar levar elas a Deus, em Cristo. Mas existe um amor entre os santos que é diferente. Que é diferente. Tem que ser.
Jesus ensinou isso, que a família espiritual está acima da terrena. Está na Bíblia. Está na Bíblia isso. Isso tem que ser evidente, porque chamava a atenção o amor deles que eles tinham pelos santos. Chamava a atenção. É o que está sendo falado aqui. E do amor que vocês têm para com todos os santos. Opa, não pecadores, santos. Sabe quem são os santos? Esses santos nasceram de Deus. Esses santos temem a Deus. Eles são o corpo de Cristo. Então tem um amor diferente. Chamou a atenção do Espírito Santo, que revelou isso, do amor que eles tinham para com todos os santos. Dá uma olhada aí, irmão. O que nós estamos vendo? Isso aqui é para a gente e para quem vai ouvir. Tem que ser gerada uma alegria excomunal na alma quando tu vê um santo de Deus querendo o Evangelho, vivendo o Evangelho, renunciando e defendendo a causa de Cristo. Isso gera uma alegria eterna. Tem que amar uma pessoa dessa, porque segundo a Bíblia, quem de Deus é gerado, ama ao que dele é gerado. Funciona assim. Quando vê uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, e quem sente isso já na alma, ama aquela vida, porque é o Pai que gerou ela, o Pai transformou a vida dela. Não tem raiva, não questiona, não discute, não divide, ama. Ama. Porque vê ali alguém que foi nascido não da semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, que permanece para sempre, está ali naquela alma. Aí ama. O amor que tem para com todos os santos. Dá uma olhada. Vê se há uma preocupação nisso. De ver alguém transformado. Vem cá, meu irmão, prega aqui. Vem cá, eu te amo. Vê se tem isso. Dá uma olhada. E acredita que é salvo. Isso é para nós e é para os outros. E acredita que o amor que você tem, aí, já pensou falando para alguém, é impressionante o amor que você tem pelo pastor Mário. Quero nem ver ele, como é que você está falando que eu amo ele? Quero nem conversar com ele. Meu Deus, e acredita que é de Jesus. Está condenado ao inferno. E pensa que está salvo. Quem não me ama e diz que é de Jesus está completamente no engano. Vai queimar no inferno. Porque quem nasceu de Deus me ama. Quem nasceu de Deus me ama. Quer escutar eu falar, quer ficar perto de mim. E assim todos. Como diz que ama, como? Querendo distância. E acredita que é salvo. Não, eu entendi que de vez em quando eu escuto uma verdade genuína de alguém sério, eu choro. Aí eu entendi o porquê. Lá está o meu irmão santo falando. Isso tem que ser com todos nós. Porque quem ama a verdade, claro, então ama a verdade, ali está a verdade, reinando na vida de alguém. Eu amo aquela pessoa onde a verdade está reinando. Porque Deus que fez aquilo. Amém? Você, nós nos preocupamos com essa mensagem do Espírito Santo, do amor que você tem para com os santos. Chama a atenção disso. É isso que ocorre na tua alma. Porque é o próprio Espírito que testifica que eu sou filho de Deus. Então, o Espírito Santo dando um testemunho desse aqui nas Sagradas Escrituras, é ele que testifica que eu sou filho, quando ele fala aí do amor que você tem para com todos os santos. Quando isso está na minha alma, eu vivo isso, o Espírito Santo está testificando, tu é filho de Deus. Se não testifica, o Espírito Santo não está testificando, é porque não é.
Porque onde o próprio Espírito testifica o meu Espírito que eu sou filho. Porque eu amo o Santo de Deus. Testificar isso. Amém? E com isso eu sei se eu sou salvo ou não. Isso é um testemunho de uma igreja. E do amor, já estou sabendo do amor que vocês têm para com todos os santos. Não é alguns não. Todos que vivem o Evangelho. Amém? E isso eu descubro quem está no engano e quem não está. Amém? Amém ou não amém? Amém. Agora, viu, aí não tem isso. É claro, se tiver isso, olha a causa. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Olha o que levou isso. Olha o processo. A fé me levou a amar os meus irmãos. A fé me leva a orar por todos. E por isso tudo por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviu. Amém? Aqui nós estamos ouvindo, amém, irmão? Pela palavra da verdade do Evangelho, depois que o Evangelho foi pregado. Isso tudo porque os irmãos que vivem assim estão de olho na eternidade. Resumo, quanto mais se o Senhor, esse Evangelho, me levou para ficar com os olhos fitos no outro mundo, não tem nada que me atrapalha hoje. Eu consigo orar pelos irmãos, eu consigo amar os santos, eu consigo isso, porque eu estou de olho na eternidade, quero que todos estejam. Isso ocorre por causa do Evangelho da verdade. Imagina onde não tem esse Evangelho da verdade, irmão. Onde tem o Evangelho da verdade, isso tem que ocorrer, tem que ser uma realidade em nossas vidas e na vida de todos aqueles que dizem ser de Jesus. Amém? Por causa da esperança viva, duradoura, que permanece para sempre. Então isso se torna uma realidade na minha vida, na vida de todos. Amém? Quando eu enxergo um santo, eu amo o santo. Quando eu enxergo um santo, oro mais pelo santo. E tenho cuidado, zelo pelo santo. Tem que ser com todos nós. E dou sempre graças ao Pai, agradecendo por causa disso. Tu vê que há uma distância excomunal. Graças a Deus porque ganhei uma casa. Graças a Deus porque... Está entendendo, irmão? A distância espiritual que está disso aqui. Qual é a visão do Espírito Santo? Graças a Deus que eu ganhei uma casa. Eu já tinha casa antes de Deus, irmão. Isso é muito vazio. Graças a Deus que eu entrei no mundo espiritual. Graças a Deus que eu sou salvo. Graças a Deus que meus olhos não estão mais nisso. É assim que funciona. Como é que eu vou amar o santo, orar pelos santos, um amor genuíno, se eu nem tenho o Evangelho da verdade dentro da minha alma? Porque, será que há uma preocupação? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, nasceu de novo, tem a vida transformada, e ama aquela pessoa. Há uma preocupação nisso? Ou está dividido? E pensa que vai subir? Acredita. Quem ama a Deus, ama do que dele é gerado. Tu acredita que ele seja um homem de Deus? Acredita que ela seja uma mulher de Deus? Sim. E por que é distância? Amor que mantém a distância? Está repreendido em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que todo aquele que, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todo aquele que recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a autoridade. Essa autoridade está em todo aquele que crê sinceramente. E como pode crer sinceramente essa autoridade está na alma? Dividir. Aproxima. Então essa é a realidade do Evangelho, não é o que nós estamos escutando. Amém? Amém ou não amém? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, amém, irmão?
Uma esperança que está onde? Guardada onde? Nos céus. Então está de olho aqui nessa terra? Claro que não. Está de olho na eternidade, no outro mundo. Que isso tudo ocorre por causa da eternidade, por causa da coroa de glória. É por causa disso. É por estar enxergando a eternidade. Por isso que nós gememos enquanto estamos ausentes do Senhor. Olha o que machucava a alma do apóstolo. Por estar ainda separado da eternidade com Jesus. Então, por causa da esperança de entrar na glória eterna, é que eu vivo isso aqui hoje. Se eu não estou de olho nem na eternidade, como eu vou amar o meu irmão verdadeiro? Como eu vou ficar orando, preocupado com ele? Quando? Nunca. Quem está com os olhos na eternidade, vive isso. E quem fez isso? O Evangelho da verdade faz isso. Se eu não estou de olho nessa esperança, na eternidade, o Evangelho ainda não fez isso na minha vida, porque a obra do Evangelho é fazer isso, tirar os nossos olhos da terra e contemplar a eternidade. E com isso eu enxergo o santo de Deus e passo a amá-lo. Amém? Lembra o primeiro santo puro, o que ele falou? Minha mãe e meu irmão me chamando, minhas irmãs? Não. Minhas irmãs e meus irmãos, minhas mães são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Olha a visão do santo. Olha a visão do santo. E do amor que vocês têm para com todos os santos. Amém, irmão? Prestou atenção? Para com todos os santos. Alguém na minha família que rejeita Cristo e não quer já bater o pé, o meu amor para com o meu irmão santo tem que suplantar esse amor aqui. Isso é evangelho. Onde isso não ocorreu, eu não estou de olho na esperança da glória. Isso é muito forte. Amém? É eu que estou falando? É a Bíblia. Santos que foram gerados por Deus. Se eu não cheguei aqui, eu estou com problema. E o Senhor Jesus é especialista em resolver problema. Amém? Porque essa palavra é para gerar fé. Essa palavra é para gerar vida eterna. Essa palavra é para a gente vai morar no céu, irmão. Quando tu está de olho na eternidade, tu entende essas palavras. Tu entende. Porque Jesus é superior a tudo. Tudo. Ninguém podia fazer o que ele fez por mim, por nós. Ninguém. Ninguém não tem, nem quer fazer. Está provado isso. Amém? Amém ou não amém? Amém. Que já chegou a vós, esse evangelho, já chegou a vós, já chegou? Chegou? Amém. Glória a Deus. Aqui chegou. Aqui chegou. Como também está em todo mundo, também está em todo mundo, esse evangelho está lá. Essa palavra está lá. Jesus está lá. Essa verdade está lá na China hoje. Está no Japão, está lá. E já vai frutificando. Não pense, já vai frutificando. Olha, já vai. Amém? Aí tu olhou o mundo? Você. E já vai? Porque Deus vai poldando. E já vai frutificando. Sou eu. Aí tu olhou e pensou em alguém? Não, é você. O evangelho onde entra, ele vai frutificando. Ele vai crescendo na graça, no conhecimento. Ele vai tirando as mazelas, vai tirando os embaraços. Ele vai limpando. Porque Deus faz essa obra. E vai frutificando. Aí tu pensa em alguém, pensa no outro país. Não, é você. Porque ele entrou em você. O mundo é você. Amém? E já vai, tu sente. Olha como é que vai crescendo. Amando o irmão, orando por ele, querendo o bem da igreja, querendo salvar, frutificando. E já vai frutificando, querendo ser mais santo, querendo ser mais puro, negando a si mesmo, se purificando a si mesmo. Ó, vai frutificando.
Eu quero mais a glória, eu não me contento com isso, eu quero mais a presença. E vai frutificando, fazendo, porque está crescendo, sendo mais visto. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, porquanto ouvimos, lembra do início? Ouvimos, chegou no ouvido de quem? Do apóstolo. Amém? Então isso aqui tem um significado muito importante. Chega aqui e chega nos ouvidos o que está acontecendo. Quando está acontecendo essas maravilhas, chega aqui também. Porque o testemunho, quando não chega, cadê o testemunho? Eu ouvi o que a fé está produzindo em vocês, o que esse evangelho está produzindo em vocês. Quando não chega, não está acontecendo nada. Porque isso aqui é um testemunho. Chegou como vocês estão firmados em Cristo, como estão vivendo. Não tem como, pelo fruto, se conhece a árvore, então não tem como enganar. Vai fazer diferença em casa, no trabalho, não tem como ser diferente. Isso vai ocorrer. Amém? Isso vai em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E que está em todo mundo, já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia. Quando aconteceu isso? Desde o dia em que ouvistes. Amém? Aconteceu quando? Desde o dia o quê? Então, qual é o normal? Qual é o normal? Ouviu? Mudou. Prestou atenção? No que ouviu, o evangelho genuíno mudou. Desde o dia em que ouviste e conheceste, ouviu o evangelho e conheceu, experiência com a graça de Deus. Amém? Com a graça é o favor de Deus em ação, Ele agindo na nossa alma. Conheci, acontece, a graça toma a minha vida e começa a ser manifestado, porque é a graça de Deus em verdade. A graça de Deus nunca vai trabalhar na mentira. A graça de Deus em verdade vai ser manifestada. Ouviu, a graça entrou, em verdade se manifesta a presença dele em nós. É muita coisa ou não? É para nós tomarmos posse, e já estamos ouvindo esse evangelho. Conhecereis a verdade, evangelho, e o evangelho faz o quê? Liberta. Se liberta, frutifica. Se libertou, frutificou. Porque quando liberta, tirou o embaraço, tira a sujeira, porque é a esperança da glória. Cristo onde entra, o que vai ser refletido ali na alma? Esperança da glória sendo manifestada. Esperança da glória, eu vivo essa fé, eu vivo o que está sendo testemunhado aqui dessa igreja. Essa igreja aqui de Colossos, que está sendo falado aqui, a igreja de Colossos. Quem é a igreja de Colossos? Nós. Então tem testemunha querendo ver isso aqui. Há uma liderança aqui que está falando, o que o Espírito Santo se agrada, dou graças a Deus pela fé em Cristo de vocês, pelo amor que vocês têm por todos os santos. Olha, que está frutificando, a graça reinando. Olha isso aqui, é a vida em abundância. Amém? Amém ou não amém? Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. O amor que vem do Espírito, no Espírito, de acordo com o Espírito, não de acordo com a minha carne, com a minha justiça, com a justiça do mundo, não, como o Espírito Santo quer que eu revele esse amor. Amém, irmão?
É profundo, não é? Então, o amor que ele falou que vocês têm, foi notório que foi um amor no Espírito, misturado com o Santo Espírito, sob o domínio dele. Amém? Prestou atenção? Como é que eu estou? Será que está testemunhando? Esse testemunho aqui está falando de mim? Ou eu estou distante disso? Eu ainda não recebi essas bênçãos espirituais. O Espírito está testificando dessa igreja. O próprio Espírito testifica que eu sou filho. O filho vive assim. Então, quer saber como é que o Espírito Santo testifica? Só falando assim para mim: tu é filho, tu é filho, tu é filho, tu é filho, tu é filho. Mentira. Ele testifica eu agindo assim, que eu sou filho, porque os filhos são influenciados pelo Espírito. O amor que eles revelavam era sob a influência do Espírito, é verdadeiro, agindo. Amém? O vosso amor no Espírito, por esta razão, depois de tudo que falou, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, irmãos, essa maravilha que eles já estavam vivendo, esse livro não estava pronto. Viu o que o apóstolo fala? Isso é demais, irmão. Isso é espetacular. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar. Olha só, depois dessas maravilhas que eu escutei de vocês, nós não paramos de orar. Olha, para que vocês, glória a Deus, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha, então qual é a oração? Que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Vê que não adianta só isso, porque eu posso saber de toda a vontade e agir errado. Mas não é só isso que ele pede, amém? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual é agir com discernimento, sabedoria do alto, colocar a vontade de Deus da maneira correta, com discernimento espiritual, sabedoria e discernimento. Como vai errar? Como vai errar? Amém? Agora preste atenção na oração do apóstolo, que segundo a Bíblia, os salvos vão seguir, no final eles seguiram a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Isso aqui é a doutrina do Espírito Santo usando os apóstolos. Um líder, viu o que é que um líder tem que pedir? Olha a oração do líder. Que vocês sejam cheios da vontade de Deus. Aqui está a vontade de Deus, então eu tenho que só falar o quê? O que Deus quer para nossas vidas. Amém? Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Da sua vontade. Quem está falando aqui? Isso é profundo, amém, irmão? A fé em Jesus, vontade de Deus, mas quem está falando é um homem, inspirado pelo Espírito. Prestou atenção? Que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Da sua vontade, da vontade de quem? De Deus, que é o Espírito Santo que revela. Prestou atenção aqui? Qual é o normal? Que vocês sejam cheios do conhecimento da minha, que a instituição quer, do que agrada a vocês. Mas não, o Espírito Santo não faz isso. Vocês têm que ser cheios do conhecimento, ó apóstolo, da vontade dele, não da instituição, não do líder, da vontade dele, porque só através do conhecimento, cheio do conhecimento da vontade dele, que vocês vão poder andar dignamente diante dele, agradando-lhe em tudo. Qualquer mistura é fatal, qualquer mistura prejudica a alma.
olha a oração do líder, olha o porquê ele está satisfeito, e olha o que ele está pedindo mais, e eu tenho que imitar. Esse homem disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a minha oração é para que todos fiquem de olho na esperança da glória, que por causa da eternidade, o olho na eternidade e o desejo de morar lá é que me leva a viver da maneira correta do Evangelho. Onde não tem essa esperança, esquece, a verdade não reina. Esquece, eu não coloco Cristo em primeiro lugar, porque a fé em Jesus, isso aqui se torna uma realidade. Porque vai ser revelado, sabe o quê? Quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe o que é se manifestar a Ele? Agora eu entendo em João. É tudo isso aqui acontecendo na minha alma. Eu amando os irmãos, eu frutificando em toda boa obra, eu orando pelos santos, eu por causa da esperança. Olha o que causa. Aí, qual é a vitória que vence o mundo? Se venceu o mundo, quando eu venço o mundo está diante de mim o quê? Venci, ele é um derrotado, eu o vencedor. E qual é a vitória que me leva a viver sobre um mundo derrotado para mim? A minha fé em Jesus, estou de olho na eternidade. Aí o apóstolo Paulo, essa oração, todas essas palavras, eu me enquadro aqui e posso falar nessa manhã. O Espírito Santo está revelando, sabe o quê? Ele está falando de mim. Eu estou assim. Senão aqui é a realidade do salvo. Quando eu não me encaixo nessa realidade, eu estou com problema. E o Senhor Jesus resolve o problema. Para nós não ficarmos em paz enquanto nós estivermos assim, amando os santos da maneira certa, orando da maneira certa, querendo conhecimento da vontade dele para não errar. Eu não sou mais insensato. E o Espírito Santo está maravilhado com eles e ora para que eles sejam cheios do conhecimento. Então eu já tenho e quero mais, porque eu não sou mais insensato. Para poder o quê? O propósito de tudo? Agradar a Deus em tudo. Porque já tem Ele que nos tornou idôneos para participar da herança dos santos na luz. Já tem um dia já marcado, nós cantamos, eu preciso te adorar. Sabe quem adora? Não é quem segue na congregação, quem adora, aqui frutificando em toda boa obra, está crescendo, está se desenvolvendo espiritualmente, e ele nem tinha toda essa palavra revelada, ela chegou de uma forma plena para a nossa alma. Quando eu escuto assim, deixa todo o embaraço, aí uma pessoa deixa todo o embaraço, deixando todo o embaraço, temos que correr, né? Porque no que nos está proposto, deixa. Quando eu escuto isso, presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nesse inferno, deixando todo o embaraço, corramos, não é assim? Presta atenção, onde a semente está, ele não peca, segundo a Bíblia, onde a semente está, ele não peca, ele purifica-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então o que acontece? Quando eu escuto assim, deixa todo o embaraço, eu não já me armo para me defender, para começar a me acusar. Qual é o embaraço? Já quer me privar de coisas. Não, quando a Bíblia diz assim para mim, deixa todo o embaraço, eu fico igual um cachorrinho querendo saber quais são para não me atrapalhar.
Aí eu com discernimento, inteligência espiritual, entendimento espiritual, eu tenho noção, eu sei discernir se me atrapalha ou não. Quando eu quero, que é onde a semente está, ele purifica-se a si mesmo, ele não quer sujeira mais nele. Aí com isso aconteceu o quê? O próprio Espírito testifica que eu sou filho, que eu vivo isso, esse testemunho dessa igreja, é a realidade da minha vida. Será que o apóstolo Paulo, como falou para essa igreja, pode de maneira tranquila, de forma tranquila e calma, falar isso de você? De mim? Eu tenho que me examinar. Dou graças a Deus pela fé que vocês têm em Jesus, como isso está sendo evidenciado. E o amor que vocês têm para com todos os santos, é isso mesmo. É isso mesmo. Que o evangelho genuíno, ele faz essa obra. Dou graças a Deus, não é porque vocês vêm todo domingo aqui, dou graças a Deus porque estou vendo o amor crescendo, frutificando, dou graças a Deus, e que vocês se enchem do conhecimento da vontade dEle, para agradar Ele em tudo. Oh, graças a Deus, por quê? Eu tenho que me examinar. Amém? Porque isso revela, o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho quando eu estou vivendo assim. E vai ser revelado que eu sou santo. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.